Eclesiastes, capítulo 8. Deixa eu só ver aqui, eu creio que é o versículo de número 9. Eclesiastes 8, verso 9. Encontraram? Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Não é triste isso? Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro, mas é para a desgraça dele mesmo. E eu não sei porque às vezes nós somos ainda tentados a dominar, né? Agora vamos para Mateus. Mateus capítulo 20, né? Do verso 25 ao verso de número 28. Mateus 20, verso 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelo príncipe das gentes, dos gentios, são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Agora não esqueça que isso aqui é o governo celestial. Isso aqui é o reino dos céus. É por isso que a política humana não funciona. Entenderam? Ela é remediada, mas funcional não. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Só mais uma palavrinha de oração. Deus Todo-Poderoso, ajude-nos, ilumine o nosso entendimento sobre esse importante assunto, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Uma das coisas que eu noto que temos dificuldade, até o profeta de Deus, certa feita, o anjo do Senhor lhe visitou e teve que dizer para ele, entre a diferença de uma coisa e outra, imagine nós, foi quando o povo lhe chamava de profeta, e no fundo ele reconhecia que ele tinha um chamado profético, mas ele se via tão desqualificado que ele não aceitava sobre si tal ofício, que é normal para toda a verdadeira pessoa que é chamada. Você não se sente digno de fazer o que faz. E ele achava que por ele ser um profeta, ele não poderia ser um evangelista e ao mesmo tempo ser um pregador, etc, etc. E certa feita na mensagem Parado na Brecha, ele disse que o anjo do Senhor começou a lhe falar em uma voz audível. E ajudou ele no pequeno equívoco que ele estava. Quando ele queria abandonar o ministério, e apenas ele disse, como na mensagem Pão-nos ao lado de Jesus, ele chega a dizer, se Deus me chamou como profeta, eu não posso ser evangelista, se eu sou evangelista, eu não posso ser um profeta, então, talvez agora seria a hora de eu ir para o profético, etc, etc. Desculpa o tanto etc, etc, é para resumir, né? E foi aí aonde o anjo do Senhor lhe disse que você foi chamado em uma ordem diferente. Você foi chamado para o Novo Testamento. Você foi chamado na ordem apostólica, com dons e ministérios maiores do que eles tiveram no passado, né? E aí nós sabemos como Paulo foi chamado para ser doutor, apóstolo e pregador dos gentios, como Pedro era apóstolo e pastor ao mesmo tempo. Amém, meus queridos? Se trata de ministérios, se trata de dons que Deus o deu e eles operavam vários ministérios.
E muitas vezes nós temos essa dificuldade de separar Velho Testamento para Novo Testamento. Às vezes nós queremos aplicar um salmo lá como se fosse no dia de hoje, quando Davi disse que o Senhor vingue os meus inimigos, etc, etc. Lá era carne, vamos dizer assim, é dente sobre dente, olho por olho, dente por dente, carne por carne. Hoje nós já não estamos mais nessa época. Hoje, segundo o que nós podemos ver em Efésios, no capítulo 6, nós não temos que lutar mais contra a carne e o sangue. A nossa luta não é mais aqui. A nossa luta é no espírito, é espiritual. Então não se deve aplicar certas coisas. Então, se deslocamos uma escritura, né, você, por exemplo, poderá fazer muita coisa errada ao interpretar isto mal. E se tratando que nós vamos falar da política, há um grande equívoco no mundo denominacional. Quando eles vão falar sobre política, então eles trazem Daniel em cena, como foi o primeiro-ministro da Babilônia. Eles trazem José como governador do Egito. Eles trazem Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham cargos importantes também na Babilônia. Mas eles esquecem que lá eram nações. E lá era a permissão de Deus. Deus os colocou, permitiu que eles chegassem na posição que chegassem para cumprir propósitos. Eles tinham sido escravos, eles tinham sido vencidos por a nação ter desobedecido, porque lá Deus tratava com nação, aqui Deus trata com indivíduo. E o profeta deixa claro, Deus não trata com igreja, Deus trata com indivíduos dentro da igreja. Há várias pessoas em várias idades espirituais, como há 3 classes, então não tem como Deus tratar conjuntamente, coletivamente com todo mundo ao mesmo tempo. Ele trata com indivíduos. Amém? Por isso ele chegou a dizer que o arrebatamento poderá surgir e nós continuarmos, se não formos eleitos para o rapto, continuar pregando arrebatamento, 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 e o arrebatamento já sucedeu. Que Deus nos ajude, né? Então é um equívoco muito grande quando eles querem, por exemplo, aplicar, né, aquela época para hoje. E você vê aí, por exemplo, nessa época de política, você vê líderes religiosos se manifestando, se unindo, porque nós temos que apoiar tal candidato e não apoiar tal candidato. E olhando a uma boa intenção. Não pense você que muitas das pessoas religiosas que estão na política, eles estão mal intencionados, eles estão bem intencionados. Só que num sistema que não vai funcionar. Né? Porque lá é o seguinte, o sistema já foi criado, o sistema já foi feito e já está tudo preparado. Ou você entra de acordo com ele, ou eles sairão com você. É a mesma coisa a política e o sistema religioso. Profetas, quando uma igreja organiza, quando um povo se organiza, ele morre. Não tem como mais, porque Deus, não tem como Deus trabalhar ali, porque eles querem trabalhar do jeito deles. E Deus só tem um jeito. Como nós já vimos aqui. Ele tem um programa com ele desde a fundação do mundo, e desde a eternidade ele já viu isso. Cristo já foi crucificado antes da fundação do mundo e ele elaborou esse plano. Então a sua oração tem que ser dentro desse plano, a sua vontade tem que ser dentro desse plano, e tudo que você tem que fazer, tem que orar e buscar revelação para o que você vai fazer, o que você vai falar, enquadrar com esse plano. Por isso que a Bíblia diz, se você pedir de acordo com a sua vontade, ele ouve. Agora, que de acordo com a sua vontade, a vontade dele, a vontade é que você entra dentro desse sistema que ele já tem consigo antes da fundação do mundo. Agora, se você quer criar um novo sistema e querer que ele saia do sistema dele para ir para isso aí, a igreja do Senhor Jesus Cristo só tem um cabeça, e esse é Cristo Jesus. Entenderam? Bom, em primeiro lugar, acho que muitos de vocês são como eu, tem várias pessoas que estão estudando, outros já estudaram, e já tem uma definição melhor, né? Eu busquei aqui para nós, né, a questão da palavra, o que vem a ser política, né? Quando nós embolamos tudo. Política é a ciência da governança de um estado ou nação, e também a arte, né, de negociação para compatibilizar interesses. O termo tem origem no latim, no grego, perdão, politica. É uma derivação
de polis, que significa que é público, e o sistema político é uma forma de governo que engloba instituições políticas para governar uma nação. É mais ou menos por isso aí. Então, é a arte de governar. Agora, como se vai governar sem Deus? É difícil. Porque Davi foi um rei bem-sucedido porque ele buscava a vontade de Deus. Salomão encontrou paz quando Deus tratava com nações, porque a sua oração inicial foi: me dê um coração sábio, e Deus deu. E nos dias dele nunca se levantou uma espada em Israel, pelo contrário, as pessoas vinham e traziam um presente e enriqueceu o reino de Israel. Mas mesmo assim, no final, ele terminou se corrompendo. Então, meus irmãos, e agora imagine você hoje no Novo Testamento. Vamos entrando por aqui. Se desde lá, quando Deus tratava com nação, Deus queria Ele ter o reino e ter o governo. Eu quero voltar aqui para 1 Samuel capítulo 8, antes de nós começarmos a ler alguma coisa nas mensagens. Como disse, nós não vamos terminar hoje, é claro. Mas vamos deixar bem isso, porque não se envolvemos na política. Amém? Por quê? Em 1 Samuel, no capítulo 8, sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ou seja, até ali não tinha rei. Samuel julgava o povo tinha uma questão, tinha uma dificuldade, e ele, sendo um vidente, sendo um profeta, eles iam até ele, e ele julgava aquela questão. O assunto foi que ele envelheceu, ficou velho, já não poderia fazer mais isto, e ele tentou passar esse ofício para 2 filhos dele. Era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Mas quais os caminhos dele? Irmãos, é por isso que eu disse, nós vamos, se Deus quiser, vocês continuam orando, nós vamos colocar no quadro aí, porque o homem sempre ambicionou o poder. O poder é uma coisa que testa o homem. Testa. Eu creio que foi Abraão Lincoln que disse: se você quer testar o caráter de uma pessoa, se ele concede autoridade e poder. Coloca o poder na mão dele, coloca o poder na mão dela. Aí a pessoa vai manifestar quem ele é, porque agora ele tem autonomia, tem influência. Ele tem condição de fazer o que ele quer, de pôr quem ele quer e de tirar quem ele quer. Só que Deus não quer isso. Até na sua igreja ele disse: não arranque o joio, deixa crescer junto. Pois por si mesmo a coisa será feita. Como diz o profeta, não é alguém com um montão de autoridade, mas deixar Deus fazer a seleção, a segregação, se é que tem que ser feita. Amém? Mas se concede um pouquinho, não deixa, se eu tivesse na minha mão, eu ia mostrar para algumas pessoas ali, pôr elas no lugar delas. Você está muito errado. Esse é o problema da política. A pessoa quer fazer a coisa funcionar do seu jeito e não funciona. Só há um jeito para funcionar. Correto? Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele. Mas por que não andaram? Antes se inclinaram à avareza. Você pensa que isso aí é novo? Não é novo. Irmãos, deixa eu dar uma pinceladinha aqui sobre o poder, pode ser? Por que as pessoas ambicionam entrar na política? Quanto ganha um deputado? Quanto ganha um senador? Quanto ganha, vamos dizer, um presidente? Um prefeito?
Irmãos, tem pessoas aí que trabalham num serviço que não faz metade do que eles fazem e ganham mais. Mas por que as pessoas querem isto? O que eles almejam com isto? A questão não é a remuneração, o quanto que eles ganham, é o quanto o nome dele vai influenciar. Entenderam? Vamos dizer para vocês que eu seja, vamos dizer assim, que na próxima eleição eu fosse o prefeito de Presidente Prudente, correto? Vamos seguir um pouco nesse caminho? Aí eu chegasse no gabinete, sou o prefeito, ou sou o governador, ou sou o presidente. Irmãos, por que eles fiscalizam, fazem CPI e quase não encontram nada? É difícil. Porque, vamos dizer o seguinte, eu assumo a prefeitura dessa cidade, eu sou o prefeito. A questão não é esse salário que eu vou ganhar, porque muitos que entram lá é médico, é engenheiro, são pessoas empresários, eles já têm o suficiente para sobreviver, para dar uma estabilidade para a sua família, mas eles querem mais. Agora vamos dizer para você hoje, Presidente Prudente, quanto ficaria em reais para recapear a Presidente Prudente inteira? Irmãos, isso vai milhões, tá? Milhões. Vamos dizer aí que para recapear a Presidente Prudente inteira está cheio de buraco. Vai ficar aí, vamos jogar baixo aí, 10 milhões. Estão me seguindo? 10 milhões, essa é a política, 10 milhões. Aí o que acontece? O secretário de obra, tudo que foi indicado já, porque é cargo de confiança, tem que ser indicado pela pessoa que tem o cargo superior. Então, lá o encarregado de obras, da finança, etc, etc. Então, o negócio é o seguinte, as coisas têm que ser feitas claras. Então, o que eles fazem? Eles abrem, como é que chama? Licitações. Me falhou o nome aqui agora, licitações. Então, por exemplo, uma obra pública tem que fazer pelo menos 4 ou 5 licitações, certo? Só que quando vai fazer essas licitações, o homem da influência, o homem da canetada que poderá sancionar ali, que é o cargo mais importante, porque às vezes as pessoas não sabem, mas a pessoa que tem mais autoridade nessa cidade não é o tenente da polícia, não é o delegado, não é o juiz, é o prefeito. Ele que tem o cargo mais superior da cidade. Tudo depende da canetada dele. E aí o que ele faz? Antes de fazer as licitações, ele poderá, não estou acusando esse ou aquele, estou falando da política. Ele vai receber os empresários que vai fazer o serviço. Ou na sua casa, ou vai fazer um jantar, ou qualquer coisa, certo? Isso é influência, isso é nome, isso é política. Por isso que Deus não está em política. Você vê que desde esses tempos aqui já tinha isso. A avareza. Vamos dizer que a obra fica 10 milhões entre gastos, mão de obra, etc, etc. Então, uma empresa que tem usina de asfalto vai lá e faz 4, 5 licitações. Só que aí um chega e fala assim, olha, se o senhor fechar comigo, se o senhor facilitar e me ajudar a colaborar comigo, eu dou 5% do valor da obra. O outro diz, eu dou 6% do valor da obra por fora. O outro diz, não, eu dou 10%. Certo? Aí o que acontece? Antes que faz as licitações, ligações são feitas, ocultas. E disse, olha, você entra com tanto porque fulano vai entrar com tanto. O secretário de obra, o planejamento, você entra com tanto porque fulano vai entrar. Quando chega lá na hora, já está tudo armado. E a pessoa que vai dar mais por fora ganha. Aí o que acontece? A obra ficou em 10 milhões. Quanto que é 10% de 10 milhões? 1 milhão. Agora, como é que esse 1 milhão é dado? De uma maneira que não vai envolver banco, não vai envolver cartão de crédito, não vai envolver nada. Como é que vão achar esse dinheiro? Vocês estão compreendendo?
Agora, se vai ver lá, está tudo com nota, foi feitas licitações, está tudo com nota, está tudo certinho lá, não tem nada de errado, a contabilidade está tudo certo. Só que quando o homem deixa o poder, ele compra fazenda, ele compra... Mas como com um salário de 25 mil, 30 mil? Como é que ele compra fazendas? Como é que ele compra isso? Como é que ele compra aquilo? E outra coisa, e quando vai comprar ainda dá um jeito, não compra no nome dele, não compra no nome de ninguém muito próximo. A coisa é tudo esquematizada, e sem contar que a maioria das prefeituras grandes tem as chamadas ONGs, que é o que faz caridade, onde eles podem pegar aquele dinheiro e passar numa máquina e lavar. Para quando sair contabilizado, inclusive pagado imposto de renda. Não, imposto de renda não paga porque é empresa como igreja filantrópica, é isento de imposto de renda. Então quando aquele dinheiro cai limpinho. Irmãos, eu daria um bom prefeito, não daria? É como eu sempre falo para as pessoas, eu louvo a meu Deus por ter inclinado a minha cabeça para as coisas boas. Mas o poder é coisa terrível, irmãos. E se uma pessoa inclinar para esse lado, a coisa é difícil. Então Deus não está na política. Esqueça isso. Deus não está. Agora imagine você, se eu fosse um deputado, se eu fosse um senador, que muitas vezes um voto meu vai decidir algo. Você já notou que essas coisas é muito importante, é tudo feito sessões nas madrugadas? E lá eles não têm ordem, está um lá falando e outro aqui no celular, e o outro conversando com o outro aqui do lado. Um lá está falando, dando discurso deles, eu não estou nem aí. Às vezes está aqui um com o outro conversando, quer dizendo assim, olha, fulano já ligou aí, ó, e se nós fazer, se nós fechar, vai facilitar aquilo lá para você, e tal. Você vê que as pessoas terminam o mandato e não tinha nada, e quando termina o mandato tem rede de televisão, canal de televisão, tem jornal, tem emissoras de rádio. Mas como é que consegue? Entra você na fila, na Anatel, para pegar uma concessão para abrir um FM comunitário. Você tem que ficar 5, 6 anos com um advogado, pagando um salário para o advogado todo mês, para ele ficar tramitando entre você e a Anatel, para você conseguir uma concessão para abrir uma FM comunitária. E um político ele consegue do dia para a noite. Por quê? Às vezes ele precisa dar um voto. Um voto dele vai decidir algo para o governo lá muito importante. E alguém dá uma ligada e disse, olha, o governo diz que precisa do seu apoio, e se precisar de alguma coisa é só falar. Ele disse, não, eu precisava, disse, não, passa lá no escritório do fulano de tal, lá da telecomunicação. Ele passa lá, ó, dá uma olhada, como é que está aí, se eu fosse o prefeito, ou um deputado aqui, como é que está lá Presidente Prudente, tem condição de ter mais uma comunitária, ela tem condição de ter mais uma concessão lá, disse, vamos ver a tanto de população, tem. Então, ó, mexe os pauzinhos aí, eu preciso de um canal lá. Se fechou, o meu voto é a favor do governo. Pode falar que eu bato o martelo. Aí depois vai nos palanques. Povo prudentino, povo trabalhador. Oh, meus irmãos. Que Deus nos ajude. A coisa é feia. O poder é algo terrível, né? Promete até o que não consegue cumprir. E às vezes sem noção. Se você for perguntar para muitos candidatos a vereador o que é poder executivo, legislativo e judiciário, ele não sabe. Tanto é que nas campanhas de vereador ele fica dizendo que vai baixar, vai aumentar o salário mínimo. Ele não pode fazer nada disso e está prometendo. O que um vereador vai mexer em salário mínimo? Ai. Mas veja aqui. Agora você vê que Deus nos ajude, meus queridos. Aí você vai ver a influência de um homem também no espiritual, quando ele consegue um nomezinho. Por isso que tem um nome que tem que crescer no nosso meio. Esse tem que crescer. Você pensa que Deus levou em conta João Batista quando ele disse, manda perguntar se é ele mesmo, tem que esperar por outro. Deus até ignorou aquilo, que era uma fraqueza pessoal. Mas na hora de falar o que tinha que ser falado, ele disse, não importa que ele cresça e que eu diminui. Era isso que Deus queria dele. Amém?
Mas vamos voltar aqui para a Escritura. É muito importante isso aqui. E era um de seus filhos primogênitos Jael, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Ou seja, alguém chegava lá e disse: olha, é assim, assim, assim você faz juízo. Aí o outro por baixo jogava umas moedas, que tem para moeda, né? De ouro, de prata, jogava umas moedas no bolso da túnica dele, e dava uma piscadinha. Ele disse: olha, eu vou pensar no seu caso. Depois falou: não tem jeito, você está errado, fulano está certo. As moedas estavam certas. Aí faz que nem o corrupto, né? O juiz corrupto. Estava lá ele para bater o martelo, sim ou não, lá, e um espertão lá no banco, não sei o que ele mostrou, se foi um anel valioso, o que foi para o juiz falou: meu amigo, pelo que eu vi, você perdeu a questão. Pelo que ele viu, o quê? Pelo que ele viu, o que o outro já ofereceu para ele, né? Oh, meus irmãos, Deus nos ajude. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. Guarda essa palavra avareza, porque eu estou te falando, se for jogar isso aqui para o espiritual, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3. Amém? É como eu estou dizendo, quando formos ver entre o poder da política e o poder religioso, por que muitos ambicionam ter um cargo, ter uma posição? Estão prontos? Veja lá, Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Porque senão ele pode pegar o dom que ele tem e deixar um espírito errado entrar naquele dom e trabalhar com argumentos, e às vezes até dentro de uma unção, e arranca cada moeda que você tiver no bolso sob pretexto de oferta. E os argumentos fortes ainda para dizer que Deus não é mendigo não, que Deus não quer esmola de ninguém não. Então Deus vai te dar, ele te dá do melhor. Por que você não dá o melhor para Deus? E aí começa e vai. Quando você pensa que não, meu amigo, até o seu anel de aliança você está jogando na salva. O que ele vai fazer com isso? Isso aí é pessoal, é individual. Amém, meus queridos? Essa é a questão. Olha, o tempo já está se indo, nós até aqui só estamos palestrando, né? Mas vem cá. Agora, por um outro lado, como nós devemos agir com relação a isso? Eu vou deixar isso aqui para o próximo culto. Vamos só entrar aqui em algo muito importante para todos nós, tá bom? Na mensagem à Torre de Babel, parágrafo 28, a seguir o profeta diz: a igreja de Deus deve se unir. Oh, não está você contente nesta hora escura, quando tudo está apagado? As pessoas não estão levando, elas não parecem, os seus corações estão se afastando e se afastando de Deus. O mundo está ficando frio e indiferente, porque esses grandes cabeças eclesiásticos estão se formando. Irmãos, antes que Jesus venha, nós vamos entrar na maior apostasia que o mundo já conheceu. Você sabia disso? Não pense que Jesus vai vir no meio de um fervor da igreja. Esse fervor é individual no coração de cada eleito. Mas se tratando de igreja, se tratando de ajuntamento, a cada dia que passa vai esfriando mais. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém te tome. Compreendeu?
Porque diz o profeta, os cabeças eclesiásticos pela política estão se formando. E você vai ver, se Deus nos ajudar, como é que isso se forma. E isso traz frieza. Porque quando esses cabeças eclesiásticos se formam, o que é o cabeça, ele sai de lado, porque Deus não tem sócio. Deus, ele trabalha só. E diz o profeta, na Rússia, a Rússia está tentando unir o mundo ao comunismo. E aí você vê países aí onde o povo está sendo massacrado, passando fome, e ninguém pode fazer nada, porque se for fazer alguma coisa, os outros países grandes que estão apoiando ele entram na briga, aí fica briga de gente grande. Aí o mundo inteiro entra em guerra. O diabo que está controlando a Rússia está tentando unir todo mundo sobre o comunismo. O diabo que está controlando a Rússia. Você sabia que tem um diabo que controla o Brasil? Irmãos, a maior infantilidade espiritual de um homem, não importa se ele tem PhD, se ele é doutor em teologia, a maior infantilidade espiritual de um homem é quando ele fala publicamente, seja na internet ou na televisão, em rádio, que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil nunca foi do Senhor Jesus. Há um povo dentro do Brasil que é do Senhor Jesus. Mas o sistema eclesiástico, esse mundo jaz no... achando que vai ganhar o Brasil para o Senhor Jesus. Não, meu querido. Como alguém me perguntou no rádio, o senhor não acha que é porque no Brasil tem uma padroeira que o Brasil está desse jeito? Porque o Brasil, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, cita até a Escritura, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, quando Deus tratava com nação. Por isso que dizia, por causa de Israel, porque Deus queria ser o Deus deles, o rei deles. Porque se nós formos seguir aqui, não sei se vai dar tempo, você vai ver que eles resignaram e pediram um rei. E Deus disse para Samuel, deles um rei, porque eles não rejeitaram a vocês, rejeitaram a mim. Porque Deus queria, como a nação que ele tirou, sem eles levantar uma espada, Deus tirou eles lá do Egito. Afogou seus inimigos no mar. Então Deus queria ser rei deles. Mas eles não, eles quiseram um rei humano. Eles quiseram alguém para governar sobre eles. Entenderam? Deixa eu seguir aqui, depois nós voltamos ao raciocínio aqui. A Rússia está tentando unir o mundo sobre o comunismo. O diabo que está controlando a Rússia está tentando unir todo o mundo sobre o comunismo. Mas antes de nós encerrarmos, porque isso vai para a internet e você sabe, as coisas ficam meio complicadas. Vamos para Daniel, capítulo 10. Apenas para nós confirmarmos isso que nós estamos falando. Cada nação tem um principado demoníaco que controla no estado eclesiástico. E esses espíritos, eles influenciam a nação, diz o profeta. Ele está na nação, se não tomar cuidado, ele passa para o pastor e o pastor passa para a igreja. Por isso que fala, vamos entrar no espírito do carnaval, vamos entrar no espírito da Copa, vamos entrar no espírito da eleição. Vamos entrar no Espírito Santo. Vamos continuar no Espírito Santo. Nada de espírito de Copa, nada de espírito natalino, nada de espírito, é o Espírito Santo. Agora você pensa que isso não unge? Unge. Se você não tomar cuidado, meu amigo, você vai estar assim na segunda-feira com o coração assim, com o radinho ligado para saber se o candidato fulano ganhou ou se o candidato perdeu. Você acha que vai mudar muita coisa? Escuta o que eu estou falando para você. E lembra-se disto, que ganhe o melhor, o menos ruim. E oxalá que esse país pudesse ser uma Suíça, um Japão, pudesse ser um país subdesenvolvido, com mais moral do que esses outros países. Mas não esqueça, nós nascemos, crescemos, estamos envelhecendo e nós vamos morrer. Não tem lugar firme para nós aqui. E não esqueça, quanto mais estabilidade financeira um país tem, mais distante ele fica de Deus. Mais distante fica de Deus.
Veja o Brasil, por exemplo. Quem era o Brasil na década de 60, de 70 e de 80? Quando eu cheguei a alcançar essa época, que chegava nos domingos, as caixas de som estrondavam nos bairros, pregadores ao ar livre pregando, as pessoas encostadas nas árvores, nos portão ouvindo pregação. Onde você vê isso mais? Até os próprios pregadores estão aqui, ó. A estabilidade chegou. O pregador encostava a bicicleta, hoje ele encosta o Corolla, a Honda Civic, a Palio Candy, a minha. Você entendeu? Nos deu estabilidade. E se você não tomar cuidado, você vira uma pedra de gelo, meu amigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você vai numa convenção, num encontro de pastor, você pensa que é o Congresso Nacional que está ali, você só vê carro do... Isso, se a gente não tomar cuidado, isso traz uma frieza. Eu me lembro, Deus é testemunha, que nessa igreja mesmo, afinal eu já estou com mais de 25 anos aqui, que ali fora tinha um pátiozinho ali na frente, ele tinha uma corrente para amarrar as bicicletas, aquela fila de bicicleta. Sabe que os diáconos estão cuidando de alguma bicicleta aí fora? Acabou, as bicicletarias estão quase falindo, a não ser aquelas que o pessoal compra para fazer corrida aí, né? A estabilidade chegou, a modernidade chegou, a condição financeira chegou. Na década de 80, trabalhava um dia inteiro para comprar um pacote de arroz. Hoje, qualquer trabalhador braçal aí, se ele trabalhar um dia inteiro, ele leva um fardo de arroz para casa. A coisa melhorou. Estão entendendo? E quanto mais melhora, mais distantes nós ficamos de Deus. A frieza chega. Por isso que Deus escolheu os pobres deste mundo para ser rico no reino dos céus. Por isso que Ele pediu: amontoe tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Se você tem uma casa, você quer duas. Se você tem duas, você quer três. Se você tem três, você quer quatro. Se você tem uma fazenda, você quer ter duas. Se tem duas, quer ter três. Nunca ame o dinheiro. Amém? Ai, ai, ai. Mas Daniel capítulo 10 aqui, para nós encerrarmos. Desde o primeiro dia que Daniel aplicou o seu coração para conhecer os desígnios de Deus sobre o seu cativeiro na Babilônia, que ele se pôs nas margens do rio Quebar a orar e a jejuar, Deus enviou um anjo para trazer a resposta e ministrar visões para ele do que iria acontecer. Mas esse anjo não conseguiu descer. Compreenderam? Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidinho. Aqui do versículo, vamos ver aqui, do versículo 10 para frente. Pois você pode ler o capítulo inteiro em casa. E eis que uma mão me tocou, quando ele viu a visão, que ficou quase morto, e fez-me que me ouvesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. É como diz o profeta: quando você recebe uma visitação de Deus, você não derruba o forro da igreja para baixo. Uma visitação mesmo. Pelo contrário, você fica sem conseguir falar nada. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. Quem é esse príncipe do rei da Pérsia? Lembra que o profeta disse: há um demônio que quer fazer que a Rússia, que o Brasil inteiro, o mundo inteiro seja comunista. Estão entendendo? Quem é esse príncipe do rei da Pérsia? Não era o príncipe do rei da Pérsia, não era o filho do rei da Pérsia que foi lá em cima lutar com ele para ele não descer.
Mas o príncipe que ele estava falando é aquele príncipe de Efésios capítulo 6, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as hostes espirituais da maldade nos lugares, o príncipe dos ares, como diz a Bíblia. Estou entendendo? Se pôs de frente de mim por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Ele ficou detido. Porque aquela legião de demônios, aquele principado, juntamente com aquela legião, com aquela falange de demônios, deteve ele e disse: não, aqui você não vai passar. Aí Miguel teve que vir com seus anjos e guerrear. Houve uma guerra ali para esse anjo poder descer para trazer a resposta para Daniel. Agora diz o profeta: esses demônios influenciam cada nação. Cada principado desse influencia uma nação. Por isso que nações têm costume diferente, cultura diferente, maneiras diferentes. E às vezes os brasileiros querem ser igual aos americanos, os americanos querem ser igual a não sei quem quer ser igual a não sei quem. Vamos ser igual a Cristo. Amém? Então, dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, nesse aspecto, de jeito nenhum. Há um povo no Brasil que é de Jesus. Isso sim, indivíduos. Mas achar que alguém vai mudar isso aqui, esse aspecto poderá mudar na moralização. Voltando ao assunto da pergunta que me fizeram no rádio, o senhor não acha que se esse Brasil pusesse um presidente evangélico lá, como alguém disse, que quando fosse a voz do Brasil, aquele slogan que é usado, né, na voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Boa noite, Brasil, boa noite, Brasília. Alguém disse, daqui uns dias, em vez de ser em Brasília, são 19 horas, boa noite, Brasília, diz assim, a paz do Senhor, Brasil. Isso vai mudar alguma coisa? Para com isso. Isso não vai resolver nada, não. Estou entendendo? Os Estados Unidos começou com cristãos genuínos. E veja a situação que chegaram. Agora, para terminar, para concluir, senão vou segurar vocês muito, a pergunta que me fizeram é o seguinte: será que não é porque nós temos uma padroeira aqui? Padroeira quer dizer o protetor. Não é por causa disso que o Brasil está desse jeito? Eu disse, O Brasil está desse jeito por falta de má administração. Por causa de corrupção. Porque um país tropical como o nosso, com todo o recurso, produz de A, B, a C, de minérios, petróleo, tudo que você possa imaginar, era para ser uns Estados Unidos aqui da América do Sul. Então, o que acontece com o nosso país? Desde as raízes começou errado. E isso, para mudar, teria que fazer muitos anos para começar do nada, para tentar primeiro trazer educação, moralização, começando dos lares. Estão entendendo? Porque quem rouba uva no mercado para comer não pode criticar quem rouba milhões lá no Senado. Quem tem coragem de parar o seu carro e encher um saco de milho na beira da estrada, milho que não é dele, para fazer curau, teria coragem, se estivesse no poder, de roubar milhões também. Porque infiel no mínimo é infiel no máximo. Fiel no mínimo é fiel no máximo. Se tem coragem de fazer cambalacho na firma lá e levar as coisas dentro da sacola lá para poder se beneficiar, tirar proveito em tudo, tiraria proveito lá também. Essa é a cultura. Você chega no mercado, você vê senhor aí de 60, de 70 anos, vigiando a moça lá que faz o que pesa, que eu vi isso com meus olhos, vigiando a moça que pesa lá os legumes. Quando a moça virava as costas para atender alguém, ou pegar uma sacola ou qualquer coisa, ele pegava uma banana disfarçada e saía, ia comer a banana, depois voltava e pegar mais uma banana. Quase que eu fui lá, comprei uma penca de banana para ele, falei, tio, come, vai em paz, para de roubar banana. Se fosse uma criança, né, poderia dizer assim, não, mas é o princípio dessa nação, é o começo dessa nação, o jeito que começou. Estão entendendo? Porque no Japão, meu querido, 5% da nação do Japão só é cristão. 5%. A maioria são tudo idólatra. Seus antepassados são os seus deuses. Lá eles fazem festa dos deuses. E, no entanto, se não é a segunda, hoje é a terceira maior economia do mundo. É um povo
que até na Copa do Mundo que eles participaram em 2002, ou foi na França em 98, eu me lembro da reportagem que fizeram, que foi uma coisa que deixou os franceses e o mundo inteiro de queixo caído. Foi a única seleção em que a torcida levou seus próprios saquinhos de lixo, e quando terminou, que elas foram sair, estava lá tudo o que eles comeram, tudo dentro do saquinho de lixo e amarrado, só passou o coletor e levou embora. Hoje, aqui no Brasil, nas margens das estradas, eles jogam cachorro morto, a geladeira velha que não usa mais, tirando da casa dele, na beira das estradas, na beira em cima de canteira. É a cultura, meu querido. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Estão entendendo? É isso aí que tem que ensinar os seus filhos, ensinar os seus netos, ensinar quem quer que seja, desde pequeno. Isso é política humana. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Aí você diz, agora a Bíblia, pastor. Mateus capítulo 5. Enquanto Jesus não voltar, ele faz com que o seu sol levante para maus e para bons. A chuva cai sobre maus e sobre bons. O Nordeste é castigado porque lá tem muito feiticeiro. O Nordeste é castigado. O Nordeste é castigado porque mora numa área tropical, quase não chove. Se ele sair de lá, ele não vai ser castigado aqui. É só ele deixar o Nordeste, fica lá, o Ceará que fica lá anos e anos sem chover, e vir para cá que todo ano ele tem chuva, todo mês tem chuva. O castigo não é por causa da pessoa que está lá, é o local. Ou eu estou falando demais? Vamos nos colocar de pé? Política é política. Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor para nos ajudar, Pai. E como nós vamos ainda falar sobre isso, o Senhor nos ajudar e nos dê vida. O único dever que temos é orar por este povo. E nós fazemos a nossa parte, sermos a luz no lugares escuros, sermos o sal da terra, e dizer para qualquer pessoa que está aí perdendo o seu tempo, preocupado, desesperado, que a única solução não é resolver o nosso problema aqui. Embora, Pai, que nós desejaríamos que esse país tomasse um rumo diferente, tivesse pessoas mais corretas, pessoas mais justas. Quem não desejaria isto? Mas ainda que isso se torne, Pai, nós vamos precisar do Senhor, porque perfeito ninguém vai ser. Ajude-nos enquanto vivemos aqui, e dá-nos visão espiritual. Deixa-nos ver o reino dos céus, aquele reino que não haverá suborno, não haverá nada que poderá atrapalhar, Senhor, porque ali é perfeito, ali é perfeição. Tu reinarás 1000 anos para provar que é capaz de reinar com equidade. O Senhor não vai reinar 4 anos, 8 anos, 1000 anos, e mostrará a incorrupção, e nós reinaremos contigo para provar isso e para ser testemunha. Até lá nos ajude, tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vá em paz, em nome de Jesus. Amém.